Irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo 357. Noções sobre as aparições, dos espíritos. Capítulo 6º, livro dos médios, das manifestações visuais. Então, tem coisas maravilhosas pela frente aqui. Então, é aquilo que estávamos dizendo no vídeo anterior, 356. Se fulano, Bertano, Cicrano, se tivesse aqui, ia ser tudo diferente. Diferente o quê? Tá querendo enganar quem? tá querendo continuar enganando a própria consciência? Não é possível, aí. Ia estar tudo do mesmo jeito, ou até pior. Entendeu? Quantos milhões de filhos jogam os pais lá no fundo do quintal, na casinha de fundo, e eles, filhos, ainda pegam os benefícios dos pais na aposentadoria e quase surrupia todos o salário do casalzinho de velho. Quantos filhos pegam os pais e jogam lá no asilo? Depois, se meu pai tivesse aqui, minha mãe tivesse aqui, eu ia dizer isso e aquilo, que eu o amo tanto que eu não vivo sem ela, sem eles. Tudo bom, tudo bem. Cada um é cada um, não é? Emmanuel nos diz mais ou menos assim: embora não podemos voltar atrás e apagar tudo que nós fizemos, mas podemos começar de agora em diante e fazer um novo fim, diferente. Quantas pessoas você tem na sua família? Quantos, assim, consanguíneos teu? Consanguíneos. Não vamos pensar amigos, não. Consanguíneos. Que um certo tempo você não os vê. E que às vezes até faz o possível para não encontrá-los. Quantos filhos, quantas filhas você tem que você não está fazendo por esses o que você pensa sempre: se fulano, cicrano, Bertano tivesse aqui, eu ia fazer tudo que eu não fiz. Tudo babaquice. Agora, você quer que eu diga uma coisa? Você pode pensar que eu estou ignorando essa situação. Não estou. Você sabe por que eu ajo dessa forma? Porque eu vivo os dois planos. Plano espiritual, plano físico. Então, para mim isso não é novidade. Morrer, desencarnar, isso para mim não é novidade. Que eu tô de lá, tô de cá, tô de cá, tô de lá. Eu tô de cá, de repente tem um aí, uma radiação que chama Fernando, faz o que quer, trabalha e conversa e instrui.
Eu estou dizendo isso, não é debochando de ninguém. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eu também agi dessa forma com o meu pai quando estava no corpo físico. Meu pai, todo dia, toda vez que eu chegava na casa dele, ele me dizia: vamos sentar aqui no banco da rua, filho, vamos conversar um pouco. Não, pai, hoje não tem tempo. Mas você tem tempo sim. E eu vim embora para minha casa para poder assistir televisão. E não sentava com o meu pai. Né? E isso foi umas desculpas, assim, uns 2, 3 anos. Até que um dia ligaram, um parente me ligou pedindo para ir para Santa Casa. Chegando na Santa Casa, chegando, meu pai já estava com morte encefálica. Tá aqui hoje em espírito aqui, mas né, é assim. Agora você acha que eu exemprei? Você acha que eu exemprei? Eu tenho a minha mãe. Pergunta a mim se eu vou lá, se eu sento com a minha mãe, se eu converso com a minha mãe. Ali 1 hora, 2 horas, porque eu tenho condições de ficar. Pergunta se eu faço. E eu fico de vez em quando. Não, hoje eu não fico mais, né? Porque eu já percebi tudo. No início, ai, mas se meu pai tivesse aqui, eu queria sentar embaixo daquela árvore, naquele banco fresquinho. Eu estava me torturando. Até que eu percebi que era uma palhaçada o que eu estava fazendo comigo e com meu pai, que estava no plano espiritual. Porque nada podia ser feito mais. A não ser eu fazer com a minha mãe o que eu não fiz com ele. Mas eu não estou fazendo com a minha mãe. Tá vendo só? Mas na hora que a minha mãe desencarnar, eu vou pensar dessa forma. Por que eu não sentei com a minha mãe e conversei com ela? Mas sabe por que isso acontece, gente? Porque nós somos primitivos ainda. Nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos. Nós subestimamos os desígnios das leis de Deus. A gente acha que acontece com todo mundo, menos conosco. Menos com a gente. Só hora que acontece no nosso lar que a gente cala a boca. É que a gente vê que nós não temos poder nenhum. Eu sou uma família, a minha família é uma família de 8 irmãos. A maioria são assim, tudo igual eu, assim, perturbado. Eu não os procuro, eles não me procuram, então fica naquela bagunça, entendeu? Mas depois que morre, é que a choradeira lá em volta do túmulo. Eu já disse, nego que chegar chorando no meu velório e que começar a chorar perto assim do caixão, assim, do meu esquife, assim, eu quero dar uma beliscada na pessoa que eles vão ver só. Ué, não chora por mim enquanto eu tô no corpo físico aqui vivo aqui. Vai chorar depois que eu morri? Eu quero é que as pessoas vá no meu túmulo. Do jeito que eu gosto de flor, leve bastante flores, entendeu? Tome chá, tome café, come biscoito, come bolacha, porque vai ter tudo isso no meu velório. Você entendeu? Reze, Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o Credo, Salve Rainha. Mas não vai ficar com choradeira lá em cima de mim, não. E porque eu já tenho umas pessoas na lista, entendeu? Que tem que ir no meu velório.
E encabeçando a lista chama Candinha. Se não for no meu velório, ei, mas esses que estão na lista, eu quero puxar a coberta deles a noite toda. Parece uma brincadeira, não é, gente? Tem muitas pessoas que podem pensar assim, olha que brincadeiras de mau gosto. Isso é tudo psicologia. A ver se as pessoas raciocinassem e entendessem o que parece aqui brincadeira. Aqui não tem brincadeira de mau gosto. Nós temos que fazer pelas pessoas enquanto elas encontram-se aqui no corpo físico, porque depois que elas desencarnam, depois que elas morrem, também depois que algumas desencarnam, já tem quem no plano espiritual faz por elas. É relativo? Sim, mas já tem. Nós temos que nos preocupar com as almas que se encontram aqui no corpo físico. Então vamos entrar em contato com os nossos irmãos, né? Com as nossas irmãs, com a nossa mãe, com os nossos pais, né? Os nossos tios. Ah, mas eles não gostam de mim. Mas quem está falando em gostar aqui? O importante é você fazer a sua parte. Se eles não gostam de você, pior para eles e bom para você. Mandamento, segundo mandamento das leis divinas diz isso. E o próximo como a si mesmo. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo é o segundo, como a si mesmo, né? Então, nós precisamos ficar muito atento a estas questões, porque os espíritos, eles podem se encontrar em diversas situações na erraticidade, assim, não ao nosso bel prazer, à nossa disposição. Não é assim. Nota de Kardec. Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos sem dúvida lançá-las à conta da alucinação. Você entendeu, né? Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos sem dúvida lançá-las à conta da alucinação. Então, quando não tenhamos nenhum meio de verificar a realidade, a autenticidade das visões e das aparições, nós temos que classificar como uma ilusão de ótica. A falta de cultura de algumas religiões é tão grande que muitas pessoas miram assim na direção das nuvens e fica esperando as nuvens apanhar certas formas. Você entendeu? Então, eu vi uma nuvem, uma foto de uma nuvem que era o rosto
né? Era um rosto assim, a forma de um rosto. E muitos, esse rosto, essa imagem desse rosto é uma nuvem que formou ali um rosto. Mas formou e da mesma forma, do mesmo instante que formou, já misturou assim as nuvens e já desapareceu. Só que tinha um paparazzi que tchau, naquela hora pegou aquela imagem. E justo aonde esse paparazzi encontrava? Na Aparecida do Norte. Aí, milhares de curtidas. Sabe qual que era o nome que todo mundo estava, né? Que era o Espírito Santo visitando o santuário de Aparecida. Gente, olhe para o céu simbólico, que céu é mitologia. Olhe para o céu assim durante o dia. Principalmente no dia que está assim cheio de nuvens. Fica observando para você ver quantas imagens se formam. Isso é natural, isso aí não é fenômeno, isso não é nada. Isso é movimento das nuvens. Olha, eu já vi vaca, eu já vi boi, eu já vi cavalo, já vi carneirinho, eu já vi coelho, entendeu? Eu já vi tanta coisa. As nuvens formam. Então eu teria que fotografar aquilo lá e dizer que lá é o reino animal. É complicado, né? Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tá vendo só? Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm por meio de sinais diversos revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Tem-se visto cavalos empinarem e recusarem caminhar para a frente por motivos de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Então, tá vendo? Olha só para você ver. Embora se admita que a imaginação desempenhe aí algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém certamente negará que ela nada tem que ver com o caso. Quando esse dá com o animal, acresce que se fosse exato que os animais que vemos em sonho são sempre efeitos das nossas preocupações, quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos conforme se verifica frequentemente com aquilo em que mais pensamos. Quantos animais, né? Eu sou prova disso mesmo. Quando morávamos na roça, os animais chegavam em determinadas porteiras assim, conduzidos pelo meu pai, pelos meus tios. Os animais chegavam até certas porteiras e eles empacavam e não iam. Aí muitos ali atribuía aquilo ao fato do cavalo estar vendo o espírito.
algum espírito ali. E nós temos que entender que animal não tem mediunidade. Animal não vê espírito. Animal não dialoga psicofonicamente com espírito. Então, eles não vê, você entendeu? Mas eles sentem as vibrações daquele ser que ali se encontra. Então, eles não vê, mas eles sentem as vibrações. Não significa que eles são sensitivos, mas eles captam aquela energia. E por isso eles empacam, por isso os cachorros latem, né? Late. Porque eles captam vibrações, como os golfinhos, as baleias, as orcas, né? Baleias, as orcas, elas captam vibrações. Os animais captam vibrações. E os animais, eles sabem discernir estas vibrações. Um amigo meu mesmo, ele quando vai visitar outros amigos, assim, através da biodeslocação, da bicorporeidade, aliás, bicorporeidade. O cachorro desses amigos nobres capta a vibração desse ser na bicorporeidade. Mas esse ser, como todos os outros animais, todos os outros cães, ele não está vendo ali o perispírito, o espírito, no processo da bicorporeidade. Ele está captando a sensibilidade, as energias, as vibrações, aliás, não é a sensibilidade não. A sensibilidade dele é que leva a captar as vibrações e as energias. Mas já é demais, né? Também assim, né? Para os animais, né? Que estão em processo de evolução. Então vamos voltar para a gente repetir, ó. Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos sem dúvida lançá-las à conta da alucinação. Então, quando, né, se lança à conta da alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Por que ninguém tem? Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no pensamento, no momento em que morrem, vem por meio de sinais diversos revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos voltar a explicar isso aqui de novo. Tem-se visto cavalos empinarem e recusarem
caminhar para a frente por motivos de aparições que assustam os cavaleiros que os montam, embora se admita que as imaginações desempenhem aí algum papel quando o fato se passa com o homem. Ninguém certamente negará que ela nada tem que ver com o caso, quando este se dá com os animais. Acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonhos são sempre efeitos das nossas preocupações, quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos, conforme se verifica frequentemente com aquilo em que mais pensamos. Nós vamos para o próximo vídeo para nós voltar a esclarecer um item aqui com relação a essas pessoas que morrem e que de repente as pessoas recebem algum sinal.